Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria imensa ter vocês aqui comigo hoje. Antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu no canal, clique agora no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as nossas orações e reflexões, porque a nossa missão aqui é simples: levar a palavra de Deus até o coração de cada pessoa que precisa de conforto, de força e de proteção. E eu acredito que você chegou até esse vídeo por uma razão muito especial. Agora, me deixa te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente seguro? Não estou falando de segurança no sentido de portas trancadas, de alarmes ligados, de câmeras funcionando. Estou falando de uma segurança diferente. Aquela que vem de dentro, aquela que faz o coração respirar fundo e dizer: está tudo bem. Esteja onde for, aconteça o que acontecer, está tudo bem, porque Deus está comigo. Essa segurança tem um endereço espiritual, ela tem um nome, e esse nome está escrito no primeiro verso do Salmo 91, um dos textos mais poderosos e mais profundos de toda a Sagrada Escritura, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse versículo, meus amigos, não é uma decoração de parede, não é um versículo bonito para colocar numa moldura. Ele é uma realidade espiritual viva, uma promessa feita por Deus e que permanece válida hoje, agora, neste exato momento em que você me ouve. Mas veja bem, o salmista usa uma palavra muito importante no começo. Habita, não visita, não aparece de vez em quando, não corre para Deus só quando a crise bate na porta. Habita, vive ali, permanece. E é justamente essa permanência, essa escolha de morar na presença de Deus, que ativa a proteção que o Salmo promete. Eu sei que o mundo lá fora está pesado, meus irmãos. Eu converso com muitas pessoas, recebo mensagens, cartas, comentários, e uma coisa eu percebo com muita clareza: as pessoas estão cansadas. Não é um cansaço qualquer, é aquele cansaço da alma que não some depois de uma boa noite de sono. É uma exaustão espiritual, uma sensação de que o mal ficou mais ousado, que as ameaças ficaram mais próximas, que o mundo ao redor ficou mais difícil de entender. E sabe o que é curioso? Essa mesma sensação existia na época em que o Salmo 91 foi escrito. Milhares de anos atrás, pessoas comuns, com medos comuns, olhavam ao redor e sentiam que as forças do mal estavam avançando. E foi exatamente para essas pessoas que esse salmo foi dado. O salmista fala de pestilências que se arrastam nas trevas, de pragas que devastam ao meio-dia, de flechas que voam na escuridão. Hoje, as ameaças têm outros nomes. A pestilência pode ser uma doença que amedronta as famílias. A praga pode ser o vício que escraviza um filho, a depressão que paralisa um cônjuge, a angústia que se espalha pelo lar como um veneno lento. As flechas da noite podem ser os pensamentos que nos atacam quando deitamos e a mente fica sem defesa. Mas a resposta de Deus para cada geração é a mesma: venha para o meu esconderijo, descanse à minha sombra, confie em mim. Que imagem linda é essa da sombra, não é verdade? Pense comigo. Você está num dia de verão escaldante, o sol batendo forte, o calor queimando, e de repente alguém se coloca entre você e o sol. A sombra cobre o seu corpo, o frescor chega, você respira, você alivia, você descansa, você não teve que correr, não teve que se esconder. Bastou que alguém maior do que você se colocasse na frente. É exatamente isso que Deus faz por quem habita na sua presença. Ele não promete que o sol
vai sumir. Ele promete que vai colocar a sua sombra entre você e tudo aquilo que pode te queimar. E o Salmo fala ainda dos anjos, meus irmãos. Isso me emociona. Toda vez que leio, Deus ordenará aos seus anjos que guardem você em todos os seus caminhos, que te sustentem nas suas mãos, para que o teu pé não tropece nas pedras. Isso não é poesia. Isso é a descrição de uma realidade que a maioria de nós não enxerga com os olhos físicos, mas que é absolutamente concreta no mundo espiritual. Cada pessoa que vive sob a cobertura do Altíssimo tem anjos designados por Deus para guardá-la. Anjos que atuam nos detalhes da vida, nos pequenos momentos que a gente nem para analisar. Aquele dia em que você foi sair de casa e esqueceu algo, voltou para buscar e demorou 5 minutos a mais. E depois ficou sabendo que tinha acontecido um acidente na rua, que você teria passado exatamente naquele horário, se não tivesse voltado. Coincidência? Pode ser que sim, mas a fé nos ensina a enxergar além das coincidências. Aquele momento em que uma voz interior te disse para não fazer aquilo, aquela hesitação inexplicável que te salvou de uma decisão errada. Aquela ligação que chegou na hora certa, de alguém que não tinha motivo para ligar, mas ligou. O anjo da guarda age assim, silencioso, discreto, mas presente, sempre presente. Vamos orar agora, meus irmãos e minhas irmãs. Eu peço que você se prepare com o coração aberto. Não é necessário uma postura específica. Se quiser fechar os olhos, feche. Se quiser se ajoelhar, ajoelhe. O que importa não é a posição do corpo, mas a disposição da alma. Deus não está do outro lado de uma ligação com um sinal ruim. Ele está aqui, mais perto do que você imagina, mais perto do que a sua própria respiração. E Ele está pronto para te ouvir agora. Oração de proteção. Salmo 91. Pai do céu, Deus eterno, Senhor de toda a criação, eu me aproximo de Ti hoje, não com palavras ensaiadas, não com frases elaboradas para parecer bem. Eu me aproximo como sou, com as minhas dúvidas ainda presentes, com os meus medos ainda vivos, com o cansaço que acumulei ao longo dos dias, com as perguntas que ainda não têm resposta. E é exatamente assim, exatamente como eu sou, que eu me coloco diante de Ti, porque Tu não pedes que eu chegue perfeito. Tu pedes que eu chegue. Senhor, baseado nas palavras do Salmo 91, eu escolho hoje, de maneira consciente e deliberada, habitar no Teu esconderijo, não como um gesto religioso automático, mas como uma decisão do meu coração. Eu quero que a Tua presença seja o endereço fixo da minha alma, que onde quer que eu vá, eu leve contigo, que em qualquer situação que eu enfrentar, eu me lembre de que estou coberto pela Tua sombra. Cobre-me, Pai. Cobre a minha mente com o Teu discernimento. Cobre o meu coração com a Tua paz. Cobre o meu corpo com a Tua saúde. Cobre os meus passos com a Tua orientação. Senhor, eu Te apresento esta casa onde eu moro. Não importa o tamanho, não importa se é humilde ou espaçosa, se é própria ou alugada, se está arrumada ou desarrumada. O que eu Te trago hoje é este lar como um território a ser consagrado pela Tua presença. Passa por cada cômodo desta casa, Senhor. Entra pela porta da frente e atravessa cada espaço com a Tua luz. Que a Tua paz ocupe cada canto onde antes habitou o medo. Que a Tua alegria tome o lugar onde antes se instalou a tristeza. Que o Teu amor preencha os espaços onde antes havia distância entre as pessoas que vivem sob este teto. Consagra o quarto de dormir. Senhor, que seja lugar de descanso real,
dê sono reparador, livre de pesadelos, livre de angústias noturnas, livre de insônia que rouba as forças no silêncio da madrugada, que quem deitar nessa cama acorde renovado, porque tu velavas enquanto eles dormiam. Consagra a sala de estar que seja espaço de encontro verdadeiro, de conversa que edifica, de afeto que não precisa de tela para acontecer, que as famílias que se sentam juntas nesse espaço consigam de fato se olhar nos olhos e se reconhecer. Consagra a cozinha que o alimento preparado ali nutra não só os corpos, mas os vínculos, que a mesa seja altar de comunhão, onde a família se reúne e dá graças, mesmo nos dias mais simples. Senhor, que esta casa seja reconhecida no mundo espiritual como território da Tua presença. Que o inimigo olhe para este endereço e saiba que não tem acesso aqui, que os Teus anjos montem guarda nas entradas e que nenhuma força contrária à Tua vontade consiga transpor os limites deste lar. Pai, eu Te apresento cada pessoa que amo, o pai de família que carrega nos ombros um peso que às vezes parece grande demais, que sai de manhã sem saber se vai dar conta de tudo, mas sai assim mesmo, que volta à noite com o corpo cansado, mas ainda encontra forças para estar presente. Renova esse homem, Senhor, que ele saiba que Tu caminhas ao lado dele em cada jornada. A mulher que sustenta a família com uma força silenciosa que muitos não percebem, que cuida de todos e frequentemente coloca as próprias necessidades no final da lista, que sorri quando está no limite, que persevera quando deveria parar. Abraça essa mulher, Pai, que ela sinta o peso sendo aliviado pelos Teus braços invisíveis. Os filhos que estão crescendo, Senhor, que estão sendo formados num tempo confuso, num mundo que oferece muito ruído e pouca direção. Guarda-os das influências que corrompem, guarda-os das amizades que destroem, guarda-os de si mesmos nos momentos em que o impulso quer falar mais alto do que a sabedoria, e quando eles se afastarem do caminho, porque às vezes os filhos se afastam, que o Teu amor seja o caminho de volta. Os idosos, Senhor, os avós que olham para a vida e carregam uma história inteira no olhar, que sentem o corpo perdendo as forças que um dia tinham, mas que guardam dentro de si uma sabedoria que vale mais do que qualquer riqueza. Honra-os, Pai. Dá-lhes saúde, dá-lhes dignidade, dá-lhes a companhia de quem os ama. E os que estão longe, Senhor, os que partiram para outras cidades, outros países, outros caminhos, os que eu não vejo com frequência, mas que eu carrego no coração em tempo integral. A Tua mão não tem limite de distância. Alcança-os onde quer que eles estejam agora. Meus irmãos, agora eu preciso pausar aqui por um momento. Se esta oração está tocando o seu coração agora mesmo, e eu sei que está, porque você chegou até aqui, e Deus não deixa ninguém chegar até aqui por acaso, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Escreva amém nos comentários. Só isso, um amém que diz: Senhor, eu recebi esta oração. Eu me apropriei dessas promessas. Eu estou aqui. Um amém que se junta ao amém de tantos outros irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo agora, que também precisam de proteção, que também estão buscando o abrigo de Deus para suas famílias. Quando os nossos améns se unem, minha gente, o céu ouve. Escreva amém agora. Vamos continuar. Senhor, eu te peço proteção contra o mal que se apresenta de forma visível, contra a violência que assombra as ruas e que ameaça os que saem de casa sem saber se vão voltar. Que os Teus anjos guardem os nossos caminhos. Que nenhuma armadilha preparada nas sombras consiga nos alcançar. Que cada saída seja protegida e cada chegada seja uma prova de que Tu és fiel. Contra
a doença que tenta se instalar nos nossos corpos, que os nossos organismos sejam fortalecidos pela tua graça, que qualquer processo de enfermidade que estiver se desenvolvendo agora, sem que a gente ainda perceba, seja interrompido pela tua autoridade, que o teu toque de saúde passe por cada corpo que está sofrendo neste momento, contra os acidentes que chegam sem aviso, que os que viajam sejam guardados, que os que trabalham em ambientes de risco sejam protegidos, que os que saem na madrugada e os que dormem sozinhos em casas vulneráveis sejam cobertos pela tua mão. Mas, Senhor, e isso é urgente, eu te peço também proteção contra o mal que não se vê, porque o mal invisível às vezes machuca mais profundamente do que qualquer ameaça física. Protege-nos do pensamento que sequestra a mente. Aquele pensamento repetitivo que não para, que amplifica o medo, que torna o futuro sombrio antes mesmo de ele chegar. Que a tua paz interrompa esse ciclo, que a tua palavra entre onde a ansiedade tentou se instalar. Protege-nos da voz que diz que não adianta tentar, que sussurra que o fracasso já está garantido, que a situação não tem saída, que Deus não está ouvindo, que a oração não resolve nada. Essa voz não vem de ti, Senhor, e eu a silencio agora no teu nome. Protege-nos da solidão que endurece o coração, daquela solidão que não é falta de pessoas ao redor, mas falta de conexão real, que faz a pessoa estar no meio de uma multidão e se sentir completamente sozinha. Entra nessa solidão, Pai, que quem está assim sinta hoje a tua presença de um jeito que não precisará de explicação. Protege-nos da amargura que cresce devagar, das mágoas não resolvidas que se transformam em ressentimento, do ressentimento que contamina tudo ao redor, que fecha o coração para o bem e para a alegria. Cura essas feridas antigas, Senhor, as que a gente carrega há anos, sem nem perceber mais que estão lá. Protege-nos do desânimo espiritual, do cansaço de rezar e de não ver resposta, do cansaço de confiar e sentir que nada muda. Renova a nossa fé, Pai. Não a fé que depende de ver milagres a todo momento, mas a fé sólida que permanece mesmo quando a noite parece longa. Senhor Jesus, tu que no deserto enfrentaste o tentador 3 vezes e 3 vezes, respondeste com a força da palavra do Pai, dá-me esse mesmo dom. Não o dom de gritar mais alto, mas o dom de conhecer a tua palavra o suficiente para que, quando a tentação ou o medo chegarem disfarçados, eu tenha no coração a verdade que os desfaz. Que eu reconheça a mentira antes de acreditar nela. Que eu enxergue o engano antes de cair nele. Que quando o caminho errado se apresentar como atalho conveniente, eu saiba discernir que o que parece atalho muitas vezes é precipício. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor Jesus. E quem caminha contigo não caminha no escuro, mesmo quando a estrada não está iluminada. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Mãe de cada um de nós, por adoção e por graça, eu me aconchego hoje sob o teu manto. Tu que nunca te afastaste da cruz, mesmo quando tudo parecia perdido, ensina-me essa persistência, esse amor que não recua diante do sofrimento, essa fé que continua presente mesmo quando os olhos não enxergam mais motivo para ficar. Apresenta ao teu filho os nomes que eu carrego no coração agora, porque o coração de mãe sabe interpretar o que a boca não consegue dizer. E tu és a mãe que nunca abandonou, que nunca desiste, que nunca para
de interceder. São Miguel Arcanjo, general dos exércitos do céu, guardião da igreja e protetor dos que combatem o mal. Eu invoco a tua presença poderosa sobre este lar e sobre esta família, que a tua espada flamejante esteja nas entradas desta casa, que nenhum espírito maligno consiga atravessar os limites deste território consagrado a Deus. Tu que venceste o príncipe das trevas e o lançaste para longe. Vence toda a estratégia do inimigo contra esta família agora. Anjo da guarda, fiel companheiro da minha vida inteira, eu te agradeço hoje de um modo especial, por cada proteção que eu nunca soube que aconteceu, por cada vez que você sustentou os meus passos, sem que eu percebesse o perigo que estava ali, por cada noite em que você veio, enquanto eu dormia, e fez o que eu não poderia fazer por mim mesmo. Obrigado. Continua ao meu lado, especialmente nos momentos em que eu estiver distraído, cansado, vulnerável. Especialmente nas madrugadas, especialmente nas estradas, especialmente em todos os lugares. Senhor, eu declaro sobre a minha vida as tuas promessas eternas. Declaro que o mal não terá domínio sobre mim, porque tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Declaro que a doença não escreverá o capítulo final da minha história, porque tu és o Deus que cura. Declaro que o medo não governará os meus dias, porque tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Declaro que a tristeza não terá a última palavra sobre o meu coração, porque tu és a fonte de uma alegria que não depende de circunstâncias. Declaro que a morte não me aterroriza, porque tu tens nas tuas mãos as chaves da vida e da morte, e nada acontece fora do teu conhecimento e do teu cuidado. Me apego à tua promessa do Salmo 91. Quando ele me chamar, eu responderei. Estarei com ele na angústia. Vou libertá-lo e o encherei de honra. Com longa vida o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, isso é tudo que eu quero. Estar contigo na angústia, sabendo que tu estás comigo nela. Ser liberto pelo teu amor quando eu estiver preso. Viver dias cheios de sentido, cheios de paz, cheios de tua presença, e que ao final de tudo tu me mostre a tua salvação. Não só a que vem depois da morte, mas a que começa agora nesta respiração, nesta oração, neste instante em que eu abro as mãos e me entrego. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, antes de encerrar, deixa eu te dizer uma última coisa. O Salmo 91 não é um texto que você lê uma vez e guarda na gaveta. Ele é um convite que se renova todos os dias, porque todos os dias você tem que fazer a mesma escolha. Vou viver exposto, tentando me virar sozinho com as forças que eu tenho, ou vou habitar no esconderijo do Altíssimo, reconhecendo que Deus é maior do que qualquer ameaça que eu enfrento. Essa escolha parece simples quando está numa frase assim, mas no cotidiano ela é feita nos pequenos momentos. No momento em que a notícia ruim chega e você decide se vai ceder ao pânico ou se vai respirar e confiar. No momento em que a dificuldade aparece e você decide se vai se fechar em si mesmo ou se vai abrir o coração para Deus. No momento em que o medo fala alto e você decide se vai ouvir o medo ou se vai lembrar das promessas do Senhor. Pense numa imagem comigo, uma mãe galinha que abre as asas sobre os seus filhotes. Os pintinhos estão lá dentro, apertados, escuros, sem ver nada ao redor, mas estão seguros, estão aquecidos, estão vivos. E quando a mãe abre as asas, o mundo está lá fora com tudo que ele tem. Mas os pintinhos já estão prontos para enfrentá-lo
porque foram protegidos no momento em que precisavam. É assim que Deus te protege. Ele não afasta o mundo de você. Ele coloca a sua asa entre você e o mundo. E debaixo dessa asa, minha gente, é o lugar mais seguro que existe em qualquer lugar do universo. A sua casa está guardada. A sua família está coberta. O mal foi confrontado e rechaçado pela autoridade da palavra de Deus, que você declarou hoje nessa oração. Vá em paz. Durma em paz. Acorde em paz, porque o Senhor que velatou esta noite é o mesmo que vai iluminar o seu amanhã. Sergipe, esta mensagem tocou o seu coração. Escreva amém nos comentários e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Você não sabe quantas pessoas ao seu redor precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Uma partilha sua pode mudar completamente o dia de alguém. Se você ainda não está inscrito no canal, clique agora no botão inscrever aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as nossas orações e reflexões diárias. Juntos somos mais fortes. Juntos oramos mais. Juntos encontramos o abrigo que Deus preparou para cada um de nós. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de você e de todos que você ama. Que nenhuma flecha do inimigo alcance o seu coração. Que a luz de Cristo que habita em você jamais se apague. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até a próxima oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.